Chega junto que eu vou lançar a braba. Jorge Carrascal é do Flamengo. Colombiano já é aguardado no Rio de Janeiro neste fim de semana para a realização de exames médicos e físicos e posteriormente ser anunciado como reforço para este meio de temporada. 12 milhões de euros será o valor depositado ao Dinamo de Moscou pela sua liberação imediata. Lazio da Itália responde sobre interesse rubro-negro na contratação do atacante argentino Tati Castellanos. Transferência envolvendo cria do Ninho do Urubu na Europa renderá valor milionário aos cofres do Mengão. E clube é anunciado como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos todos os dias. Tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro declarou o Flamengo nesta quinta-feira como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. E a publicação, em nota oficial no site do clube, diz o seguinte, abre aspas, recebemos com orgulho e gratidão a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do projeto de lei que reconhece a importância do Clube de Regatas do Flamengo para a história e a identidade do nosso Estado. Mais do que uma homenagem, este reconhecimento celebra o papel que o Flamengo desempenha há quase 130 anos na vida de milhões de pessoas. O Flamengo é emoção, cultura e memória afetiva. Está nos versos da música popular brasileira, nas crônicas esportivas, nos carnavais, nos domingos de sol e nos gritos da arquibancada. É o clube do povo e da elite, dos bairros humildes e dos cartões postais, amado por gerações de torcedores que encontraram no manto rubro-negro um símbolo de pertencimento, orgulho e paixão. Ser declarado patrimônio do Estado do Rio de Janeiro é uma honra que nos enche de responsabilidade. Continuaremos trabalhando todos os dias para representar com dignidade essa história que é nossa e do nosso Estado. Isso quer dizer, né, sendo patrimônio histórico, artístico e cultural e imaterial, o Flamengo não pode acabar nunca, legalmente. Porque, de fato, a gente já sabia disso. O Flamengo vai ficar para sempre. Todos nós hemos de passar. E o Flamengo vai ficar ainda por aí. E você, o que achou dessa decisão dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo pode conquistar aí um valor milionário pela transferência do zagueiro Otávio, do Futebol Clube do Porto, para o Paris FC. A transferência está sendo sacramentada. O Otávio, que depois de uma questão disciplinar, entrou em rota de colisão com o técnico do Porto, ele que chegou inclusive por um alto valor, 12 milhões de euros. Né? Ele que estava no Famalicão, e o Flamengo, inclusive, desses 12 milhões, ficou com 2 milhões e 400, ainda detinha 20% dos direitos econômicos do atleta e lucrou, portanto, com essa primeira transferência. No entanto, ele vinha sendo muito pouco utilizado. Nos últimos 3 meses, ele entrou em campo em apenas 22 minutos. E como não fazia parte dos planos da comissão técnica para a próxima temporada 2025-2026, o Paris FC, que garantiu o seu retorno à elite do futebol francês, a Ligue 1, está buscando se reforçar para conquistar o seu objetivo na próxima temporada, que é se manter na divisão principal do futebol francês. E viu na contratação do zagueiro uma importante alternativa. Com isso, também 12 milhões de euros será o valor, ou seja, elas por elas, o Porto vai ter devolvido o investimento que fez ao Famalicão para ficar com o jogador, e ele segue agora, portanto, para o futebol francês. O Flamengo, como é clube formador do atleta, pelo mecanismo de solidariedade, terá direito a receber, portanto, 2,5% deste valor da negociação. Com isso, são 300 mil euros, ou equivalente a quase 2 milhões de reais. Aí, valor milionário, portanto, entrando nos cofres do Mengão pela transferência envolvendo a cria do Ninho do Urubu, o zagueiro Otávio, que disputou apenas uma partida nos profissionais do Flamengo. E você, acha que o Flamengo poderia estar até hoje com o Otávio fazendo parte do elenco? Lembrando que o Cleiton, por exemplo, que também saiu da base, jogou muito pouco, né? Está até saindo do Flamengo por causa disso, porque está insatisfeito por ter sido muito pouco aproveitado. Acho que o melhor foi mesmo a transferência do Otávio naquela oportunidade para o futebol português. Deixe abaixo o seu comentário. E a Lazio respondeu ao Flamengo o interesse na contratação do atacante argentino Tati Castellanos, o jogador de 26 anos de idade, que teria até avançado em um acordo com o Flamengo através de seus representantes. No entanto, faltava convencer a Lazio. E a informação que, inclusive, nós já trazíamos, antecipamos essa informação de que o clube italiano não pretendia vender o jogador, abrir mão do atleta, até porque a Lazio passa por problemas financeiros e não teria mesmo com a venda dele de fazer uma reposição à altura. Então, com isso, não abriria mão. Recentemente, a Lazio, segundo a imprensa italiana, chegou a recusar uma proposta de 30 milhões de euros pela sua transferência. Flamengo, que imaginava-se, né, até na informação que foi trazida, que poderia desembolsar 25 milhões de euros
para a contratação do Castellanos, o que não vai acontecer. A Lazio já deixou muito bem claro, o atleta não está à venda. Ou seja, quem quiser contratá-lo terá que pagar o valor da multa rescisória, que é lá pro alto, que nem o Flamengo faz com seus jogadores, a Lazio também faz, e, portanto, não pretende abrir mão do jogador, que faz parte dos planos do clube italiano para a disputa da temporada 2025-2026. Portanto, aí acabou a novela, né? Fim do sonho da contratação. Sinceramente, parece muito cortina de fumaça essa situação do Castellanos, né? Assim como foi, né, o João Félix, também o Rodrigo De Paul, né? Então, pode ser que sejam informações que venham a despistar a imprensa para uma negociação que ainda está em curso e que pode ser até mais vultosa, uma contratação de maior peso do que do atacante argentino que atua no futebol italiano. Eu não me surpreenderia, né? Afinal de contas, o Flamengo de fato fez um contato com o staff do Castellanos, mas esse contato ele não avançou para Lazio. Eu achei estranho, né? Se o Flamengo realmente quisesse a contratação, né, teria formalizado uma proposta para o clube de Roma. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Lembrando para você que o YouTube agora tem um novo recurso que é o Hype. Todo mundo que deixar o seu like também tem a opção de hypar os conteúdos. E você, né, na opção, né, logo depois de comentários, também pode hypar. Você tem o direito de realizar até 3 hypes por semana, sem precisar pagar nada. Mas se puder pagar, são apenas R$2. E boa parte desse dinheiro é revertida de volta para o canal. Há um ranking de hypes, então quanto mais hypes o conteúdo recebe, mais bem ranqueado ele fica. E mais ele será recomendado pelo YouTube. Então bora participar da campanha? Geral hypando todos os conteúdos aqui do canal, incluindo este vídeo, e faça que outros torcedores do Mengão também conheçam e passem a acompanhar o nosso trabalho. Então, ó, geral utilizando essa nova ferramenta aqui da plataforma. E Jorge Carrascal é do Flamengo. O colombiano, de 27 anos, que atua no Dínamo da Rússia, chegou finalmente a um acordo envolvendo o Dínamo e o Flamengo, que vai desembolsar 12 milhões de euros de forma fixa pela sua contratação. O Dínamo ainda negociava a inclusão de uma variável por metas desportivas, uma espécie de bonificação. O Flamengo bateu o pé em pagar apenas o valor fixo e, no meu entendimento, está de muito bom tamanho. Aliás, está acima do bom tamanho, né? Já que, para o Dínamo tirado do CSKA, a operação girou em torno de 6 milhões de euros, entre o valor pago pelo Dínamo ao CSKA, intermediários, luvas ao jogador. Então, os caras estão levando o dobro do que eles gastaram para tirar o atleta de um de seus rivais no futebol russo. Então, 12 milhões de euros é o valor. Carrascal acerta com o Flamengo por 5 temporadas, ele que já é aguardado no fim de semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e físicos e assinar o seu contrato. Lógico, ele não estará à disposição para o clássico Fla-Flu, que acontece no domingo às 7h30 da noite no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Mas, caso, na segunda-feira, por exemplo, o seu contrato seja publicado no BID, ele já pode atuar diante do Red Bull Bragantino na quarta-feira da semana que vem, compromisso do Flamengo na sequência da competição nacional. E o que é melhor, ele já poderá enfrentar o Atlético Mineiro no dia 31, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. E também ser inscrito na Libertadores para a fase mata-mata da competição. Carrascal, que surgiu muito bem no Milionários da Colômbia, e depois ele se transferiu ainda muito jovem, com 20 anos de idade, para o River Plate, onde se notabilizou e depois conseguiu aí a sua transferência para o futebol russo, para o CSKA. Na Colômbia, ele é tido como um jogador de extrema qualidade e tem sido convocado para a seleção de seu país para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Na seleção, ele atua ao lado de Rames Rodrigues. Ou seja, nada impede que, apesar dele que realiza a função de camisa 10 e meia atacante, e teoricamente está chegando ao Flamengo como uma alternativa ao Arrascaeta, e está chegando em tempo, né? Porque o Arrascaeta já é o 3º jogo seguido que ele atua muito abaixo do que ele pode render. Também nada impede que ele possa atuar na composição do meio-campo ao lado do uruguaio. Além disso, Carrascal também joga de ponta esquerda, ponta direita e até como segundo atacante. Ou seja, com uma versatilidade muito grande para ser aproveitado pelo técnico Felipe Luiz. Há muito tempo a gente reivindicava a contratação de um jogador com essas características, até porque a gente dependia exclusivamente do Arrascaeta. Quando ele está lesionado, quando está suspenso, ou quando não joga bem, o Flamengo acaba sofrendo muito, sem um jogador com características pelo menos próximas para também ser aproveitado. Parabéns a Bruno Lemos, que trouxe em primeira mão a informação que hoje foi confirmada pelo profissional, pelo jornalista César Luiz Merlot. Então, Bruno Lemos, nosso colaborador aqui do canal, mais um golaço de placa, agradecendo também ao Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, nessa apuração conjunta, né, com a gente, trazendo aí, portanto, a informação envolvendo o Jorge Carrascal. Muito obrigado aí pela colaboração de toda essa galera. E vamos com tudo, né? E desejando boa sorte ao Carrascal, vestindo o manto sagrado, que ele seja muito feliz e também dê muita felicidade para a nação rubro-negra, que com certeza vai recebê-lo de braços abertos. E você, o que achou da contratação do Carrascal? Deixe abaixo o seu comentário.